aula de teologia avançada nesta noite, nessa tarde, nessa manhã. Se você está nos assistindo gravado, eu sou o professor Eduardo Maciel e estou ao vivo com a nossa turma do curso de bacharel em Nova Iguaçu. Já chegou aí o Rafael Barradas, já chegou aí a Valcilena, já chegou também o Renan. Daqui a pouco Samuel, são os alunos que participam ao vivo e eu espero que essa aula de número 3 possa trazer para cada um de nós conhecimento avançado. Hoje nós vamos falar de eclesiologia, a doutrina da igreja. Estamos aprendendo aí, nos debruçando em muitas coisas sobre a doutrina da igreja e eu espero verdadeiramente que você esteja crescendo conosco na graça e também no conhecimento. Hoje o nosso assunto é sobre a disciplina da igreja. A disciplina, ela não pode ser observada como algo constrangedor, como um objeto ali, até para as pessoas ficarem constrangidas, mas a disciplina na igreja, ela faz parte de todo o funcionamento, de todo o organograma, digamos assim, para que a instituição igreja funcione da melhor maneira possível. E existe base bíblica para isso. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 16 a 19, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a dor de parto, e a tua conceição, com dor darás à luz a filhos, que o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão ele disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerá dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirão, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Então você vê que após o pecado, houveram consequências por causa da desobediência. A consequência por causa da desobediência é justamente a disciplina. O homem agora precisava trabalhar e com o suor do seu trabalho, com o suor da sua labuta, trazer para sua família o sustento. Ah, professor, mas antes eles não trabalhavam? Sim, mas não havia cansaço, não havia enfado. Não precisava levantar 4h30 da manhã para pegar um trem lotado, por exemplo. A mulher, dores na concepção, dores de parto, né? A mulher começa a sentir agora contrações, a mulher começa a sofrer no trabalho de parto por causa dessa maldição. E a serpente, ela também tem a sua disciplina, ela também tem a sua punição. A serpente, ela começa a rastejar. Então, na realidade, a disciplina ela só é aplicada quando se quebra uma regra. Quando se quebra uma regra, a pessoa, o sujeito, o irmão, está sujeito ali a ser disciplinado. Caso contrário, não. Se a pessoa é uma pessoa que observa as leis, que observa as guerras, já não há essa necessidade. A origem da disciplina. A disciplina é encontrada no modelo do próprio Deus para a igreja. Foi Deus quem determinou a disciplina para a igreja. De fato, isso se apresenta em toda a criação, desde o trabalho até a educação dos filhos, a correção
é uma consequência de quando há erro de conduta que precisa ser corrigido para que a igreja possa ter saúde. Então nós entendemos aqui que a correção não é para os ordeiros. A correção é justamente para os desordeiros, aqueles que querem fazer do seu jeito. Tem muita gente que acaba chegando na igreja, até novos convertidos ali, a gente tem uma certa tolerância, porque estão aprendendo, né? Estão saindo de um ritmo e ingressando em outro ritmo, mas fora novos convertidos, existem pessoas que já têm uma boa caminhada com Deus e mesmo assim elas querem fazer as suas regras. Talvez esse seja um dos grandes problemas do ser humano, né? Ele não quer cumprir regras. E a disciplina é justamente para isso, para aquele momento em que a pessoa descumpre uma regra. É assim que nós fazemos com os nossos filhos. Nós educamos os nossos filhos no amor, na paciência, no temor. A maioria de vocês dá para os seus filhos uma educação cristã, mas quando eles desobedecem, obviamente, nós precisamos aplicar a disciplina nesse processo. Caso contrário, se não houver dano, se não houver disciplina, se não houver castigo, talvez esse jovem, essa criança de hoje, pode se tornar um delinquente de amanhã. A origem da disciplina, turma. A graça, que é o favor imerecido, nos traz a responsabilidade de vivermos em retidão. De fato, ao rejeitarmos a correção bíblica aplicada no momento correto, é o equivalente a sermos mal educados, tomando o errado por certo. Hoje no mundo, nós temos uma inversão de valores. O amargo se tornou doce, o doce se tornou amargo, parece que as coisas erradas são certas, parece que as coisas certas são erradas, quem paga mais caro é quem anda na linha, quem é prejudicado é aquele que não sonega impostos. Parece que hoje no mundo há uma inversão de valores. Mas quando nós olhamos para a antiga aliança, que é a lei, e olhamos para hoje a nova aliança, nós vemos que temos tudo na graça, mas também vemos que temos uma responsabilidade ainda maior. Vou dar um exemplo de como a graça nos cobra. Lá na lei, lá na antiga aliança, para ser caracterizado um adultério, um homem precisava sair com uma mulher precisava sair com um homem e ir para as vias de fato. O adultério só era consumado, digamos assim, quando havia contato físico. Isso na lei. E hoje na graça? Hoje na graça, você nem precisa sair com ninguém. Se o teu olhar for impuro, Jesus diz que só de olhar para uma outra pessoa que não seja teu marido, tua esposa, você já adulterou. Só no olhar. Então a graça, ela vai trazer para nós uma responsabilidade maior. Por isso, precisamos estar vigilantes. Por isso, precisamos fazer o que Jesus disse: orai e também vigiai. Toda disciplina é boa e vem de Deus. Devemos nos sujeitar às autoridades constituídas por Deus. Como o apóstolo Paulo disse, toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque a potestade não há que não venha de Deus. As potestades que a foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. De fato, o próprio Cristo reconhecia a autoridade dos outros, como na ocasião de seu batismo com João Batista e também no seu julgamento com Pôncio Pilatos. Jesus é o maior exemplo
de alguém que tem todo o poder, toda a autoridade, mas cumpriu regras. Porque nesse mundo tão lateralizado, nesse mundo muitas vezes com uma ética tão utilitarista, Jesus ele nos dá o exemplo de que ele foi obediente às leis. Ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele se sujeitou a João Batista para que João Batista o batizasse. Jesus ele cumpria as regras. E se nós nos autodenominamos cristãos, parecidos com Cristo, igreja do Senhor, nós também temos que cumprir as regras. Ah, mas eu não concordo com o presidente, eu não concordo com os deputados, eu não concordo com essa politicagem. Gente, toda a potestade, todos os superiores foram colocados ali no trono por Deus. Deus permitiu. Talvez você não concorde com o voto da maioria, porque dentro de uma democracia, quem é que leva a eleição é aqueles que têm mais votos. Talvez você não concorde com aquele partido político, com aquele governante, com as suas políticas, mas se ele foi eleito e vai ficar aí pelo menos 4 anos de governo, nós devemos nos sujeitar, nós devemos obedecer. Isso é bíblico. São autoridades superiores que deveríamos, ao invés de amaldiçoar, falar mal, reclamar, deveríamos até levantar um clamor e orar por ele todas as semanas, abençoando o nosso presidente, abençoando os nossos deputados, abençoando o prefeito da nossa cidade, os vereadores, porque eles precisam muito de oração. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 13 e 14, fala justamente sobre isso. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor ao Senhor. Então nós nos submetemos a esses governantes humanos porque nós amamos a Deus. Quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para o castigo dos malfeitores e para louvor daqueles que fazem o bem. Se existe algum governante que você não concorda com a proposta de governo dele, eu também tenho alguns governantes que eu não concordo com essa politicagem, o que eu devo fazer é orar e saber que se essas pessoas são malfeitores, um dia essas pessoas prestarão contas a Deus, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ah, mas ele pegou a verba que era para os hospitais e botou no bolso. Deus é o juiz justo. Deus está olhando para cada uma dessas situações. E se Deus é juiz justo, e se Deus está olhando para todas essas situações, obviamente que um dia essa fatura vai chegar, um dia essa pessoa vai ter que, com certeza, acertar as contas com Deus. Vamos falar agora um pouco sobre a função da disciplina. Começamos falando nessa aula de hoje, essa aula número 3 de Eclesiologia, sobre a disciplina na igreja, porque é um organismo vivo, é o corpo místico de Cristo, é uma instituição. Paulo dizia que tudo que é feito na igreja tem que ser com ordem e decência. Mas vamos entender melhor o que é, de fato, a função da disciplina. A disciplina, ela exprime um princípio divino. Desde o início dos tempos, Deus se mostrou inteiramente contrário ao pecado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não permitiu que permanecessem no paraíso, mas os expulsou de lá.
Por que que Deus ele tira Adão? Por que que Deus ele tira a Eva? Porque eles perderam o acesso. Eles perderam tudo aquilo que Deus tinha dado para eles de graça. Tem gente que dá valor só depois que perde, né? Eles perderam. E eles foram disciplinados. Eles foram castigados pela sua desobediência. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. As pessoas muitas vezes não se atentam a isso. E ela pode viver uma vida de mentiras, ela pode viver uma vida de engano, ela pode viver uma vida de cambalacho, ela pode passar os outros para trás, mas um dia o salário, a fatura vai chegar. A função da disciplina é justamente fazer com que o ser humano não quebre regras, esteja andando na linha. Gênesis nos mostra que o próprio Deus exerce disciplina quando descreve-o fazendo com que o homem confessasse o seu delito, o delito que ele havia cometido. Eva foi enganada pela serpente, peca primeiro, seguida em sua transgressão pelo seu marido Adão, que ignorou o mandamento de Deus e também comeu do fruto. Adão poderia ter trazido para Eva pelo menos uma elucidação, uma luz. Ô esposa, o que você está fazendo? Eva, você não sabe o que Deus falou? Você perdeu a cabeça, você perdeu o juízo? Adão poderia ter alertado a esposa, mas ele não fez, ele foi omisso. Naquele livro, O Silêncio de Adão, que eu coloquei lá na Biblioteca Digital 3.0, vai falar exatamente desse posicionamento passivo de Adão, em ver a sua esposa caindo no abismo, no precipício, e não teve coragem de fazer absolutamente nada para alertá-la. O pecado rompeu a comunicação direta que o homem tinha com Deus. Adão, escondido, fala para Deus que estava envergonhado da sua nudez. Em vez de assumir a sua culpa, Adão transfere à mulher dada por Deus, que por sua vez faz o mesmo em relação à serpente. Aí começou um jogo de empurra, né? De quem é a culpa? A culpa é de Adão. Não, a mulher que tu me deste. Não, essa serpente aí, ó, do inferno. O jogo de empurra parece aquela brincadeira da batata quente, né? Não sei se você, quando era criança, certamente a Clarinha brincou de batata quente. A batata, ela passava de mão em mão, o objeto, né? E aí, quando alguém ficava com muito tempo aquele objeto na mão, quando se falava queimou, a pessoa perdia. Tinha que se livrar muito rápido daquele objeto que é a batata quente. Muitas vezes, o pecado ele vai romper a comunicação do primeiro homem com Deus e ele vai pegar essa batata quente que é responsabilidade dele. O ser humano tem essa omissão dentro de si, ele sempre quer transferir a sua culpa e jogar para o outro. Culpa é da minha mulher, culpa é da minha sogra, culpa é do meu vizinho, culpa é do meu pastor, culpa é da minha igreja, culpa é do meu trabalho, culpa é do meu patrão. Gente, autorresponsabilidade, a culpa é minha. Se Adão fosse mais homem, ele diria: Senhor, o Senhor pediu para não comer, mandou a gente não comer, mas eu comi, fiz besteira. Mas não reconhece
A disciplina é justamente para aqueles que não reconhecem o seu erro. E é com decorrência disso que a disciplina vai ser aplicada sobre o primeiro homem e também sobre a primeira mulher. É importante notar que a disciplina não é para destruir ninguém, nem para destruir Adão, nem para destruir Eva, nem para destruir você. A primeira coisa que Deus faz é vesti-los, demonstrando que a punição serve para recuperar e também para corrigir. A punição não é para envergonhar. A punição não é para pisar. A punição não é para diminuir. A punição é para que a pessoa possa refletir, rever, se recuperar e se corrigir na vida. Porque ainda há salvação para ela. Ainda há arrependimento. Quantos fizeram grandes besteiras na vida, mas se voltaram para Deus, se arrependeram? Essa semana eu estava dando aula para um aluno nosso que eu nem sabia. Ele foi ex-presidiário. Eu nem sabia. E ele me contou a história dele dentro do presídio. E ele disse uma coisa assim que aquilo tocou meu coração. Ele falou que se não fosse o trabalho da igreja, da capelania prisional, levando Bíblia, levando palavra de Deus para ele naquele momento de cárcere, ele teria se tornado um bandidão. Mas o Espírito de Deus usou pessoas na capelania prisional para levar a palavra para ele. Ele conheceu Jesus lá dentro do sistema penitenciário e do dia que ele saiu de lá de dentro até hoje, nunca mais ele cometeu nenhum crime. Se firmou com Jesus, serve a Deus com alegria. Eu acredito no poder do evangelho. Existem pessoas que dizem assim, eu não acredito em ex-drogado, ex-viciado, ex-bandido. Se você não acredita, você não crê no milagre divino, você não crê no poder do evangelho. Disso podemos tirar a seguinte lição: a disciplina de Adão, a punição de Eva. O verdadeiro amor repreende. O verdadeiro amor ensina. O verdadeiro amor instrui. E não é conivente. Não faz ouvido de mercador. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, porém eles não foram destruídos imediatamente por Deus. Porque as misericórdias do Senhor são a razão para nós não sermos consumidos. Adão e Eva estavam envergonhados, mas eles podiam se arrepender. Eles podiam se voltar para Deus. Como nós também, quando pecamos, quando erramos, nós também temos a oportunidade de nos voltarmos para Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Cada tropeço na vida, nós precisamos tirar uma lição. A disciplina nos ensina, nos instrui. E nós não podemos ser coniventes com o pecado, com o erro. Se uma pessoa falhou, ela vai ter que sustentar a sua responsabilidade. Durante todo o Velho Testamento, Deus demonstra a seu povo o valor da obediência e as consequências de se ignorar os mandamentos divinos. O processo da disciplina não é apenas necessário, turma. O processo da disciplina é bom. Toda disciplina busca resgatar o faltoso, de forma que trabalha para retirá-lo do caminho da perdição. Nós não fazemos isso com os nossos filhos. Os nossos filhos, quando estão mais para lá do que para cá, a gente não resgata os nossos filhos. A gente não alerta os nossos filhos. Mas o meu filho não é mais pequeno, já é um homem. Gente, filho criado, trabalho dobrado. É um homem, é uma mulher.
precisa ser instruído, ser ensinado, precisa conhecer Deus, precisa conhecer a Bíblia, precisa ter temor do Senhor. E nada melhor do que uma disciplina de pai. Nada melhor do que uma mãe que ama o seu filho. Eu acho que mais da metade dos jovens que estão perdidos aí no mundo foi falta de um pai, foi falta de uma mãe. Pais ausentes, crianças que se criaram nesse mundo aí praticamente sozinhas, tiveram toda a chance de dar errado. Quantas pessoas não tiveram apoio emocional, fraternal, familiar, espiritual e por isso vivem do jeito que vivem aí, como bicho solto aí na vida. Você que é pai, dê atenção para os seus filhos, converse com seus filhos. Você que é mãe, gaste tempo com eles. Ah, mas a vida é uma correria, mas se nós perdermos os nossos filhos, a própria igreja vai falar: ó lá, filho de pastor, ó lá, neto de pastor. A própria igreja vai apontar o dedo. Deuteronômio 28 fala de bênção e também de maldição. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Existe uma bênção preparada para cada um de nós, mas essa bênção, ela está entrelaçada, intrínseca com a obediência. Se você guardar os mandamentos, você vai ser muito abençoado. Agora, se você não guardar e fizer ouvido de mercador, entrou aqui, saiu aqui. Se você não guardar e viver a vida do teu jeito, na tua autonomia, na sua vida louca, as maldições elas chegam. As maldições elas chegam porque nós estamos vivendo um tempo de regências espirituais aonde o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele só quer uma brecha. Ele só quer um espaço para amaldiçoar a nossa vida e a nossa família. Vamos falar agora sobre ministrar a disciplina. Qual é a melhor forma que nós podemos ministrar, podemos abençoar, podemos alertar, podemos aplicar disciplina em alguém? Será que é humilhando a pessoa? Será que é excomungando a pessoa? Não. Mateus 18, 15 ao 17, Jesus ensina: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele sozinho, em particular. Ninguém precisa ficar sabendo da repreensão, não. E se o teu irmão te ouvir, você ganhou uma alma, você ganhou um irmão. Mas e se ele não te ouvir? Se o coração dele for duro, se ele for orgulhoso, leva contigo mais um ou dois irmãos, para que esses dois ou um irmão aí, essas duas ou três testemunhas aí, sejam e confirmem as palavras, sejam testemunhas nossas. E se não as escutar, aí leva para a igreja. E se não escutar a igreja, então considera ele como um desviado, como um gentil, como um publicano, como alguém que não quer resolver, alguém que só quer brigar. Porque tem pessoas que não querem resolver não, tá? Você dá várias alternativas para ela e ela só quer encrenca. Ela só quer briga. Eu não sei se você notou os níveis aqui nessa escala. Primeiro, em particular,
Resolveu? Resolveu. Não resolveu em particular? Chama 2 ou 3 testemunhas. Resolveu? Não, não resolveu. Então abre para a igreja. Em última instância, a gente abre um pecado para a igreja. Porque pecado não se trata no coletivo. Pecado se trata no individual. E qual é a base bíblica que eu tenho para tratar pecado no individual? A mulher adúltera. Os homens queriam apedrejar aquela mulher, falaram com Jesus: Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar. E o senhor? Queriam pegar Jesus em uma pegadinha capciosa. Jesus disse: olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E continuou escrevendo lá na areia. Aqueles homens refletiram, viram que todos são pecadores, saíram de um a um. Quando todo mundo saiu, ficou só Jesus e a mulher, ele disse: olha, eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Então é isso que nós temos que fazer. Tratar o pecado no particular. Ele não condenou a mulher, ele deu mais uma chance para a mulher, mas ele falou para ela: olha, não peca mais não, tá? Porque da próxima vez, se você pecar, eu posso não estar aqui e você ser apedrejada. Muda de vida. Então, pecado não se abre para a igreja toda. Pecado se trata no particular. Orientações especiais em particular. Primeiro, nós devemos falar ao faltoso com amor e sabedoria. Se você não tiver muita sabedoria para conduzir esse processo, você pode perder a pessoa para sempre. Ela nem vai para outra igreja, ela se desvia da fé. Segunda, Timóteo, capítulo 2, versículo 25, instruindo com mansidão os que resistem, aquele pessoal que tem o coração duro, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Só conhece a verdade quem se arrepende. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Há uma possibilidade da pessoa se libertar? Claro que há. E essa possibilidade é o arrependimento. O arrependimento consiste em 3 coisas. Eu aprendi isso mais de 25 anos atrás. E eu levo comigo isso para toda a vida. O arrependimento verdadeiro consiste, primeiro, reconhecer o erro. Eu falhei, eu errei, eu pisei no tomate. Segundo, confessar o erro. Não é quando é pego na botija, não. Quando é pego com a boca na botija, aí não é arrependimento, é remorso. Aí chora até lágrima de crocodilo. Sabe o que é lágrima de crocodilo? Hoje eu estava no carro e aí eu falei com a minha esposa que a lágrima de crocodilo, essa expressão, ela tem origem porque o crocodilo, quando ele está devorando a sua presa, na sua mastigação, as lágrimas são ativadas. Ele está devorando a presa, mas começa a chorar. Ele odeia aquela presa, ele matou aquela presa, mas ele está chorando. E aquele choro não tem sentimento nenhum, né? São apenas lágrimas. Por isso que tem o remorso, a lágrima de crocodilo. Mas aí não é arrependimento, é porque foi pego com a boca na botija. É porque filmaram, é porque fotografaram, é porque tem provas. Primeiro, reconhecer o erro. Segundo, confessar o erro. E terceiro, abandonar. Vai e não peques mais. Se eu reconheço que errei, se eu confessei o meu erro
E se eu abandonar, então eu estou arrependido. Caso contrário, é só para inglês vir. Quando alguém erra e você vai admoestar, ensinar com amor, estás ajudando a pessoa a despertar do sono espiritual, dos laços do diabo. Se não irmos a ele, pecamos, permitindo que o nosso irmão permaneça no pecado. É dever da igreja, é nosso dever instruir os nossos irmãos que estão errando, que estão no erro, só que sempre com mansidão. Não é excomungando, humilhando, não é pisoteando na pessoa, porque é um ser humano que precisa de ajuda, é um ser humano que precisa de acolhimento, é um ser humano que precisa de nós. Nós somos família, nós somos igreja. Quem somos nós para julgar? A gente também erra, a gente também vacila. A gente não tem que errar e que julgar ninguém pelos erros. Nós devemos acolher. Ah, mas acolher é concordar com o pecado? Não. Eu não sou conivente, eu não concordo. Mas eu vou admoestar com amor, com sabedoria, com mansidão, para essa pessoa vencer aquele pecado. Gálatas 6, do 1 ao 3, vai dizer: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, olha a diferença de quem é espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Turma, quem não é espiritual não vai ter essa mansidão. Vai gritar, vai levantar a voz, vai chamar para briga. Uma vez eu vi dentro da igreja um diácono chamando um presbítero para briga. Ah, professor, o senhor tá brincando? Não. Quando a gente pensa que já viu tudo, um dizendo pro outro: vem aqui que eu vou te bater, eu vou te arrebentar, filho de umas trevas. Gente, dentro de uma igreja eu vi um chamando o outro para as vias de fato. São pessoas que são carnais. São pessoas que querem resolver tudo no grito. Olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Tem gente que não é nada. Tem gente que ainda não fez nada. Mas ele se acha o grandão, ele se acha o maioral, ele se acha o papa. Nós precisamos ser mais espirituais. Nós precisamos ser mais humildes. A gente não pode condenar ninguém. A gente não pode julgar ninguém, porque nós também erramos. Nós também erramos. Uma vez, um amigo meu, pastor, pegou uma pessoa dentro da igreja roubando. Tava tendo um retiro de jovens, um acampamento de jovens, e uma pessoa foi lá no freezer da igreja e roubou uma peça de mussarela. E aí alguém descobriu, estava na bolsa da pessoa. Esse meu amigo pastor chamou a pessoa para conversar, para disciplinar, para corrigir. Mas ele teve tanta sabedoria, mas tanta sabedoria, que ele disse assim: olha, irmã, eu não te condeno não, que a senhora pegou aí sem autorização essa peça aí de mussarela e botou na bolsa e estava levando embora. Eu posso não ter esse erro, eu posso não cometer essa falha, mas eu também cometo outras falhas. Eu não estou aqui para te condenar. E ali ele aplicou a disciplina com amor, com mansidão, com carinho. E a pessoa, ela
se sentiu envergonhada, se sentiu ofendida, se sentiu envergonhada, constrangida, mas permaneceu com Jesus, porque o pastor lá se colocou como igual. Ele disse: eu nunca peguei uma mussarela de ninguém, mas eu tenho outros erros. Eu sou igual à senhora, eu também falho. Quando a tentativa de auxiliar aquilo que você tentou não deu certo, você tentou auxiliar, tentou ministrar, mas não deu certo, aí sim, na última instância, você deve chamar a igreja. A igreja, então, vai tomar as devidas cabíveis, se é advertência, se vai licenciar a pessoa do cargo, do ministério, por meio de uma comissão, por meio de um conselho. Se o indivíduo, o irmão, atendeu o aviso, tudo vai estar solucionado, ele vai ser disciplinado, daqui a alguns meses ele vai voltar. Agora, se ele ficar pescando no mar do esquecimento, dando uma de João sem braço, quando nada está dando certo, então o faltoso ficará sujeito à disciplina. Nós não podemos passar a mão na cabeça, compactuar com os erros. Ele errou, ele tem que ser punido. Ah, mas ele é o sobrinho do pastor. Ele pode ser até o filho do pastor. Ele tem que ser disciplinado. Que história é essa? Aos meus tudo, aos seus nada. Não. Ministério, obra de Deus, não é nepotismo. Ministério, obra de Deus, não é amizade. Ministério, obra de Deus, não é tempo de serviço. Ah, eu tenho que consagrar esse irmão, porque esse irmão está um tempão com a gente e não foi consagrado ainda. Obra de Deus não é isso. As pessoas estão equivocadas aí quanto à responsabilidade da unção, da consagração de Deus sobre suas vidas. A Bíblia Sagrada fala de vários pecados passíveis de disciplina. Nós devemos ter cuidado para não cair nos extremos da tolerância em demasia, ignorando os pecados da comunidade ou com um vigor excessivo, combatendo agressivamente os irmãos mais fracos. Eu estou dando aula de discipulado na quinta-feira e eu estou ensinando os alunos do avançado a entenderem que um novo convertido, quando chega, ele não é um aspirante a pastor, ele só é um novo convertido. E se você coloca uma carga muito grande nele, um peso muito grande, um jugo muito grande, é igual aquela porquinha que a gente aperta, 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 aperta e a porquinha espana. Pega leve. Ele não é um aspirante a pastor ainda, ele é um novo convertido. Obviamente, ele precisa ser discipulado. Obviamente, ele precisa conhecer a verdade. Obviamente, ele precisa conhecer as coisas de Deus. Mas com muita sabedoria, com muita tranquilidade. Cuidado com as cargas pesadas. 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevi, palavras de Paulo, para que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, é devasso, é avarento, é idólatra, é maldizente, fala mal da vida de todo mundo. Eu tenho uma tese, não sei se a Valcilena vai concordar comigo, não sei se o Renan vai concordar comigo, o Barradas, o David Detone, o Samuel. A pessoa que vive falando dos outros para você, ela também fala de você para os outros. A pessoa que tem sempre uma fofoquinha, David tá até aplaudindo aí, ó, tá concordando. A pessoa que sempre tem uma fofoquinha, uma maledicência, ela tá sempre falando de alguém, é maldizente,
É alguém que vive no meio de confusão, de briga. Meu irmão, ela também fala de você nas costas. Beberrão, roubador. Com o tal, nem ainda comais. Você não pode nem sentar na mesma mesa dessa pessoa. Paulo está dizendo, não coma com ele, não coma com ela. Porque mesa não é lugar de comunhão? Eu não sento na mesa com pessoas que eu quero ter comunhão. Ontem foi a confraternização da nossa turma do CAUG e da INAP. Lá no Santa Eugênia, lá no Bandeirantes. Eu sentei na mesa com eles lá, com o professor Ademilson, e a gente confraternizou, terminando as aulas de 2025. Terminando as aulas do ano. Amanhã vai ter confraternização em Miguel Couto. Mesma coisa, eu vou sentar na mesa com o professor Renato, com os alunos, e a gente vai confraternizar. Comunhão. Agora com beberrão, com avarento, com devasso, com idólatra, com gente que fica falando mal dos outros, perna pra que te quero, ó. Acabou o culto, o pessoal fica lá no estacionamento falando besteira. Ô, meu irmão, vou embora, Deus abençoe, boa semana. Tô correndo dele. Porque senão você contamina. As más conversações corrompem. Devemos nos atentar a esses preceitos bíblicos. Uma vez que tem como objetivo a reparação, a disciplina da igreja deve estar sempre acompanhada de um tratamento espiritual. A pessoa também não pode ficar largada, tá? Tem que haver acompanhamento. Não se limitando a um mero tempo de afastamento. Ó, a partir de agora, você está fora das suas funções. Não, não é só isso, não. Além disso, é importante que todo membro saiba dar e receber disciplina. Todos nós estamos sujeitos a ela. Até mesmo o pastor, tá? Que é um homem falho, assim como todos os outros. Porque se o pastor também cometeu algo que é antibíblico, ele tem que ser afastado. Ele não tem nenhum exemplo para dar para a membresia, para as ovelhas. Como é que um pastor vai pregar sobre adultério se ele adulterou? Como é que ele vai chamar o irmão no gabinete e vai dizer, irmão, você vai ser afastado por causa do teu adultério? Ué, mas o senhor, quando adulterou, o senhor não foi afastado? 2 pesos e 2 medidas? Não. Até um pastor, se tiver em falta, ele precisa falar com o conselho da igreja. O conselho da igreja vai afastá-lo, vai colocar ele na disciplina. E aí, depois que ele refletir sobre o seu erro, talvez ele possa voltar. Talvez. Depende do problema, depende do BO. Tem BO que não vai dar para ele voltar mais nunca, depende. Vamos falar agora, já nos encaminhando para a parte final, mas tem coisas aí que eu quero falar com vocês, sobre as ordenanças da igreja. Porque o nosso módulo são as doutrinas da igreja, a eclesiologia. Então existem ordenanças, que para os católicos são sacramentos. Para o católico são 7. E para nós que somos protestantes, evangélicos, são 2 ordenanças. Nós temos o texto de Atos 2:38 até o 43, que vai dizer assim: então disse-lhes Pedro, o apóstolo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos aqueles que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que sejam ou que foram batizados de bom grado
receberam a palavra de bom grado e naquele mesmo dia se agregaram à igreja quase 3.000 pessoas que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, porque em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e muitos sinais se faziam pelos apóstolos. Essa é a igreja primitiva. A mensagem de Pedro é: arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. A primeira ordenança da igreja é o batismo nas águas. É muito importante que alguém que agora pertence à família de Deus ou está entrando para a família de Deus passe pelas águas. Se batize. É muito importante esse batismo com águas. Qual é a natureza dessas ordenanças? É importante destacar que no cristianismo bíblico nós não buscamos e nem somos uma religião ritualística ou sacramental. Ao invés disso, as Sagradas Escrituras nos ensinam que uma graça divina especial está contida aos pacientes de certos rituais, de forma que não são rituais em si, mas a natureza das bênçãos na vida do participante. Então não é um ritual. Eu tenho que fazer porque senão a igreja não vai me aceitar como pastor, como diácono. Não. Não é um ritual, turma. Não é um ritual. Na realidade, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser menos ritualística, menos dogmática e mais bíblica. Nós não fazemos essas ordenanças por causa de um ritual, de um rito. Nós fazemos porque nós amamos a Deus sobre tudo. O batismo nas águas é a primeira ordenança. A Bíblia nos apresenta duas. O batismo é o ato literal, público, que serve para simbolizar o sepultamento do velho homem, a velha criatura, que está e que vive dentro de cada um de nós, e a ressurreição do novo homem, novo nascimento, nova criatura. Então, quando nos batizamos, o velho Eduardo morreu e o novo Eduardo ressuscitou. O batismo deve ser como nos dias dos apóstolos. Deve ser precedido de arrependimento. Não é primeiro batizar para depois arrepender. É primeiro arrepender para depois batizar. Deve ser por imersão. A palavra batismos significa mergulho ou imersão. Claro que existem igrejas que batizam por aspersão. Mas é um simbolismo, tá? A palavra batismo é mergulho. Deve ser voluntário e recebido de bom grado. Ou seja, a pessoa para se batizar, ela não tem que ser obrigada pela mãe, pelo pai, pelo irmão. Mas você já está na igreja um tempão, tem que batizar. Não tem que ser forçada a nada. Quando ela estiver preparada, a decisão vai vir dela, de bom grado. Deve ser feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, a Trindade Santa. São 3 deuses? Não, é um Deus só. Mas é uma trindade. A trindade que nós devemos, como Jesus, batizar. Agora, quem pode participar do batismo? O batismo é válido para toda pessoa que se arrepender sinceramente dos seus caminhos pecaminosos, estar disposta a exercitar a fé viva, verdadeira, no nosso Senhor Jesus Cristo. E, além disso,
entender que o batismo é uma ordenança essencial para integrar a obediência a Cristo, a nossa identificação com a sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição. Então, o ato do batismo, ele é um ato simbólico. Descer as águas é um simbolismo. Não é um mero ritual, é uma ordenança que aponta para o Cristo, que aponta para a ressurreição. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. A Santa Ceia é uma ordenança prescrita já no Novo Testamento para aqueles que são batizados nas águas. Isso aí é um pré-requisito. Nenhum método específico é vinculado à obediência da ceia, de forma que o modelo de realização foram se adaptando ao longo do tempo. Cada igreja tem a sua liturgia, cada igreja tem o seu cerimonial. Ela consiste no pão e no vinho, que são símbolos que exprimem a nossa participação na natureza divina e na natureza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, todos os meses, aí varia de igreja para igreja. Tem igreja que é no primeiro domingo, tem igreja que é no segundo domingo, tem igreja que é no terceiro domingo, tem igreja que é na primeira quarta, na primeira quinta. Aí varia. Mas pelo menos uma vez no mês a gente senta-se à mesa espiritual para comer do pão, para beber do cálice, para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. A ceia tem um propósito definido, pois é um mandamento. Através da morte de Cristo, ele nos reconcilia com Deus, mostrando que depois da sua ressurreição, ele mesmo venceria a morte, o diabo e o pecado, dando vida a todos que creem nele, ou seja, a nova aliança. Então hoje nós temos o privilégio de viver a nova aliança. Hoje nós temos o privilégio de nos sentarmos à mesa do Senhor, comermos o seu pão, bebermos o seu cálice. É um privilégio dos filhos de Deus. Todos os meses nós precisamos estar em comunhão. A ceia possui algumas características. A primeira característica é uma característica comemorativa, é uma festa. Por isso que nós decoramos até a igreja diferente. É uma ordenança direta do Senhor que comemoremos a ceia em sua memória. Então eu volto a repetir, a ceia é um memorial. Segundo, a ceia tem uma característica instrutiva. Representa, por meio de uma lição objetiva e também sagrada, a encarnação de Cristo, a sua expiação, a sua morte. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então é didático. Participar da ceia também é instrução para nós. Em terceiro lugar, a característica da ceia também é inspiradora. Lembra-nos que por meio da fé nós podemos alcançar os benefícios de sua morte e ressurreição. Participando de forma regular, estamos nos identificando de forma regular com Jesus, que morreu e que ressuscitou para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, todos os meses que eu vou à igreja, eu não abandono a minha congregação como é costume de muitos, não. Todos os meses que eu vou e eu participo, eu saio de lá inspirado pelas orações, pela palavra, pelo pão, pelo vinho, pela comunhão. Também tem um caráter de ação de graças. A ceia é uma oportunidade para a gente agradecer a Deus todas as bênçãos que são nossas, que Ele nos proporcionou através da morte e ressurreição. Então, todo mês, quando tiver ceia lá na tua igreja, que você separe
esse momento de ceia com gratidão. Jesus, muito obrigado. Eu sou um privilegiado, eu sou um abençoado. Também comunhão com o Pai por meio do Filho. Comunhão com os outros crentes, aqueles irmãos que compartilham da mesma fé que nós. O ato da ceia promove comunhão entre os participantes. Até porque somos irmãos. E se somos irmãos, estamos ali todo mundo no mesmo propósito. E ainda o pacto da nova aliança. Participando da ceia, declaramos que Jesus, ele é o nosso Senhor. E que nós estamos dispostos a fazer a sua vontade, tomar a nossa cruz, cumprir a grande comissão, ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, batizando em nome do Filho, batizando em nome do Espírito Santo. Então, é muito importante você continuar congregando. Ah, mas eu tô meio chateado lá na igreja, estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Não abandone o seu lar espiritual por causa de pessoas. Jesus ficaria muito triste se você abandonasse a casa dele por causa de pessoas. Pessoas até que são usadas pelo inimigo, hein? Diga-se de passagem. A participação na ceia. Existem pelo menos, turma, 3 posições divergentes entre o povo evangélico no que tange a participar da ceia. Quem pode, quem não pode. Primeira posição são os livres. De acordo com essa visão, participa da ceia os membros de qualquer denominação. Assembleia Batista, Deus é Amor, Universal, Mundial, Igreja da Graça, Renascer em Cristo, Quadrangular. Aqui não há discernimento do corpo. Não há. Nós somos livres. Por que eu vou visitar a igreja do irmão e lá é dia de ceia, eu não vou participar porque eu não sou daquela igreja? Eu participo. Eu não sou daquela igreja, daquela comunidade, mas eu pertenço a Jesus. Visão restrita. Só podem participar da ceia os membros da mesma denominação. Então, assembleano só toma ceia na assembleia. Batista só toma ceia na batista. É uma visão restrita, né? Uma visão que só na denominação dele ele pode participar. E a visão ultra restrita é aquela que só pode participar os membros da igreja local. Se você for para uma filial, você nem pode tomar a ceia na filial, porque você não é de lá da filial, você é da sede, você é da matriz. Então quem é da matriz toma a ceia na matriz. Quem é da filial toma a ceia na filial, na congregação. É uma visão ultra restrita. Eu fico com a visão livre, tá? Eu sou da visão livre. Aonde eu tô, se tiver ceia, eu vou tomar. Ah, mas já participei esse mês. Participo de novo. Quanto mais, melhor. Fortalecimento. Simbolismo da ceia. A ceia tem o seu simbolismo, né? Tem a sua transubstanciação dentro da doutrina católica. Os católicos apostólicos romanos, eles creem que o vinho e a hóstia se transformam de fato no corpo e no sangue de Jesus. É o efeito da Eucaristia. Por isso que não se mastiga a hóstia. Porque se você mastigar a hóstia, você está machucando o corpo de Cristo. Tem que deixar a hóstia derreter. Isso é transubstanciação. É o próprio corpo de Jesus. É o próprio sangue de Jesus. Mas também tem a visão da consubstanciação. Essa visão já é uma doutrina luterana, que acredita que o participante, no momento da ceia,
ele come do corpo, bebe do sangue, embora não houvesse ali uma transubstanciação. Então fica ali mais ou menos no meio do caminho. Não é o próprio corpo, senão seria canibalismo, mas aqueles elementos acabam se transformando. Também existe uma união espiritual, que é uma terceira visão. Já é uma doutrina das igrejas reformadas, batistas, congregacionais, presbiterianos. Eles creem que Cristo está presente ali no sacramento da ceia de uma maneira especial para que aquele que o recebe com fé e graça de Deus. Então eles acreditam nessa visão que Jesus está ali presente espiritualmente. Ele está ali através daqueles elementos, através daquele simbolismo. E a última visão é uma visão pentecostal. A visão pentecostal acredita que a ceia é uma ordenança, é uma comemoração, é uma ocasião solene, é muito bacana participar da ceia para rememorar o sacrifício de Cristo como um memorial. Nenhuma mística achando que Jesus está lá no sentido físico, por causa do pão, por causa do vinho, nenhuma consubstanciação, transubstanciação, não. Nós fazemos como um memorial. Tem igrejas que levam tão a sério, mas tão a sério essa visão aí, que se sobrar pão e sobrar vinho, ninguém pode comer, ninguém pode beber. Eles têm que enterrar. Não pode nem jogar fora, tem que enterrar. Nós não vemos dessa maneira. Nós vemos da maneira que verdadeiramente é um simbolismo, é uma comemoração, é um memorial que fazemos assim para o nosso Deus. Fechamos a aula de hoje. As minhas redes sociais estão aí na tela. Se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa aula de hoje, é só nos contactar que eu vou responder vocês com maior atenção, carinho, tá bom? Até a próxima aula.